Beleza, vamos lá então. Boa noite novamente. Bom, vamos começar então oficialmente nosso semestre de ética profissional. Por que eu fui escolhido para lecionar ética profissional? Vamos lá. Teve um tempo em que eu fui coordenador do curso de contábeis e, como coordenador, na hora de ajudando o chefe de departamento, que é quem faz a alocação de professores, e aí, normalmente chega no final dessa alocação e sobram algumas disciplinas que ninguém queria lecionar, e ética era uma delas. E aí, na época, eu estava entrando como conselheiro no CRCRJ, Conselho Regional de Contabilidade. Comecei lá em 2014, termino agora meu segundo mandato em dezembro desse ano. Vou deixar de ser conselheiro. E aí, ética é uma coisa que tem a ver com o conselho, né? Porque o conselho é um tribunal de ética. Quando a gente faz alguma coisa errada, digamos assim, na profissão, o julgamento é nos conselhos regionais de contabilidade. É um tribunal de ética. E essa disciplina veio para mim. Eu não me sinto muito à vontade, porque eu acho que é um assunto extremamente técnico em termos de filosofia, em termos de psicologia, em termos de sociologia, em termos de política, e várias outras coisas que eu realmente não sou versado nessas questões. Mas eu gosto muito de falar sobre isso, porque, de alguma forma, eu tenho alguma vivência lá no Conselho, isso especificamente quando se trata de ética profissional, considerando a profissão de contabilidade aqui no Brasil. Mas, né, no caso, eu acho que é interessante porque eu, estudando para falar sobre ética, eu acabo, digamos, refletindo sobre várias questões que são interessantes para a minha vida. Fazendo isso, eu acabo tendo a oportunidade, a possibilidade de passar alguma reflexão para vocês. Como é que eu vejo aí de vocês olhando para mim? Vocês têm aí em torno de 24, 25 anos, eu suponho. Eu tenho 57. Então tem aí 30 e pouquinhos anos de diferença entre mim e vocês. Então, eu vejo, se hoje tivesse 23, 24 anos, olhando alguém que 55, 57, 60 anos falando, numa atividade como essa, numa aula de uma universidade federal, eu não perderia a oportunidade de encher essa pessoa com perguntas. Por quê? Imaginem a quantidade de cagada que eu já fiz na minha vida, que eu poderia ser questionado aqui por vocês, dentro de alguns assuntos sobre os quais eu poderia falar, né? E poderia, por exemplo, vocês usarem essa minha experiência de vida para poder não fazerem as mesmas cagadas que eu fiz na minha vida, em vários sentidos, né? Relacionamento, dinheiro, atividade profissional, sei lá. Tá? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Esse espaço aqui, como a gente tem aí a palavra ética no início, na disciplina, ela tem muito a ver com comportamento. E, de coração, eu realmente, se eu pudesse passar a maior parte de experiências que eu tive na minha vida para vocês, eu teria muita felicidade se isso acontecesse. Então, seja aqui em aula, seja por e-mail, já aconteceu de algumas pessoas entrarem em contato comigo por e-mail para fazer alguns tipos de pergunta. Fiquem à vontade, o espaço é para isso. Tá? Vamos lá. Bem-vindos, então, ao período 21/2, por videoconferência. Vamos entrar aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Março a gente deve concluir, para, eu suponho, lá para abril, maio, começar o período 2022/1. Vocês já devem estar sabendo, haverá algumas aulas que vão ser presenciais. Se eu não me engano, a rotina da nossa faculdade, a FAC, vai voltar a ser presencial a partir de 1º de dezembro. Se não me engano, foi esse o e-mail que eu recebi. Como isso vai implicar na execução das aulas, eu não sei ainda. Tá? Mas, no que for solicitado de mim para estar lá presente,
na Praia Vermelha, eu estarei e vou conduzir as aulas da mesma maneira, tá bom? E quando não for lá, vai ser aqui virtualmente. Vamos lá. Esse é o programa que eu escolhi para falar sobre essa disciplina, já uso ele há muito tempo. Então, eu enviei um e-mail para vocês hoje com um PDF. É um PDF de um livro gratuito que a gente baixa lá do site do CRC, RJ. É um livro aqui do Rio de Janeiro. E os primeiros 7 capítulos, que são a introdução mais os 6 primeiros capítulos, eles fazem a base do que eu vou falar na disciplina de ética. Para fins de avaliação, a gente vai usar P1 até aqui, ó, cidadania e conflitos de interesse, ou seja, introdução, aula de hoje, mais capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e P2, capítulos 4, 5 e 6. Beleza? Já tinha falado na terça-feira, vou falar novamente, não é uma disciplina, quando lecionado por mim, que você precisa decorar coisas. Então, haverá alguns slides aqui que tem, sei lá, as 5 características, não sei do que, os 3 principais pontos disso ou daquilo, e aí cai na prova, esse tipo de coisa, isso não existe, tá? Vocês já devem saber, porque a Rádio Corredor funciona nesse sentido. As provas são extremamente simples, tá? Só que você tem que responder aquela pergunta de uma maneira sua, né? Com argumentos. A maneira como você constrói a resposta é que é usado por mim como avaliação, deixando claro que a nossa avaliação em ética profissional ela é parte com base em prova e parte com base em execução de tarefas. Tá? Quando vamos ter tarefas? Impossível falar. Sei que hoje, por exemplo, vai ter. Então, no final da aula, eu tenho uma tarefa que eu vou disparar para vocês aqui, lá no último slide, que deve ser feita assim que a aula acabar. Então, a aula vai acabar, sei lá que horário vai ser, eu vou dar um tempo para você responder. Ó, você tem 10 minutos, 20 minutos, meia hora, alguma coisa assim. Nesse tempo, o e-mail tem que chegar na minha caixa de correio. Se chegar depois, não vai contar, digamos assim. Então, é para quem está aqui prestando atenção na aula, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre a introdução desse livro. Tá aí, foi enviado hoje, meio de 25/11. É um PDF. Ele, sim, ele pode ser usado, ele vai ser usado nas nossas aulas e pode ser usado como consulta. Né? Se você quiser fazer uma leitura prévia do capítulo, por exemplo, você podia ter lido hoje a introdução para poder argumentar, discutir, discordar, questionar, etc. Mas, assim, é mais para que você tenha mesmo um livro de consulta, é um bom livro, ele é feito completamente de maneira científica. Inclusive, um dos autores aqui, o professor Francisco José dos Santos Alves, é também conselheiro, ele pertence a uma câmara lá do conselho que eu presido. Eu o convidei uma vez, inclusive, para vir aqui para falar sobre o 5º capítulo desse livro. Foi a aula que ele deu, capítulo 5. A tese de doutorado dele, lá da USP, foi a pesquisa de onde... uma das origens que motivaram ele a escrever esse livro aí, junto com outra pessoa, que é essa Vânia aqui. Então, é em cima desse livro que eu vou falar. Obviamente, eu contextualizo também algumas vezes com alguma coisa que possa estar acontecendo no momento. Vamos lá, então. Normalmente, a gente começa às 8h30, quando vira 9 horas, 9h15, a gente já está acabando, tá? Isso é normalmente. Só que, às vezes, tem algumas perguntas, eu lembro de algumas coisas que eu complemento e tal, às vezes vai até 9h30, 9h40, mas, normalmente, começa às 8h30, 9, 9h10, a gente já está terminando, e, normalmente, tem ali uma tarefinha para fazer, tá bom? Vamos lá. Então, esse é o nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre a introdução desse livro aí. Vocês vão reparar também que os conceitos que a gente vai ver agora na introdução, às vezes vão se repetir nos outros capítulos. Tá? Vamos lá. Olha que palavra interessante. Escândalos.
basicamente por causa de imprensa, a gente tem acesso, a gente toma conhecimento de muitos tipos de escândalos, dos mais diversos, dos mais diversos tipos diferentes, né? Então, isso tudo vem muito à tona por causa da imprensa. E isso é no mundo inteiro. Obviamente, isso não é uma questão só do Brasil. Nós temos os nossos problemas, os nossos escândalos, né? A nossa maneira de lidar com isso, a nossa maneira de divulgar os escândalos através da mídia, através da TV, do rádio, do cinema, das músicas, etc. E, de certa forma, talvez mais enviesado para um lado, mais enviesado para o outro, e por aí vai. O fato é que a gente tem acesso a muita informação que é efetivamente um escândalo. Então, nós temos muitos escândalos. Eles proliferam aí na nossa TV. É só ligar, assistir aos documentários, aos jornais, etc. Tá? Então, esse tipo de coisa, quando vem à tona, isso se torna interesse no estudo de ética. Então, a maioria dos professores, a maioria dos teóricos sobre ética, adora estudar esses escândalos. Tá? O deputado tal fez isso, o senador tal fez aquilo, o presidente tal fez aquilo, o prefeito tal fez aquilo, o governador tal fez aquilo. Por que ele fez, por que ele não fez, qual é a lei, qual é a onde é que está a polícia, onde é que está o juiz, onde é que está o delegado, onde é que está esse tipo de coisa. Então, em função dessa proliferação de eventos que a gente pode nomear como escândalos, isso vem interessando as pessoas nesse estudo. Os stakeholders pressionam as organizações, ou seja, as pessoas que de uma forma ou de outra estão relacionadas, estão ligadas às organizações. Essas pessoas, funcionários, fornecedores, clientes, etc., de uma certa forma, eles fazem esse tipo de pressão. Não necessariamente fazem, tá? Mas, assim, teoricamente, isso existe. Não necessariamente essa pressão se materializa numa ação, mas pode ser, quem sabe, uma pressão mais branda, assim, um pensamento coletivo a favor ou contra determinada coisa, etc. Mas existe, por parte da sociedade, essas pessoas que se relacionam com essas empresas, com essas organizações, os stakeholders, eles fazem essa pressão para que haja uma gestão do comportamento. Basicamente, galera, vamos trabalhar direito. É isso que essa pressão, efetivamente, ela acaba sendo. A ideia é que haja uma redução de condutas ilegais e antiéticas. Como um estudioso, eu diria que superficial, porque eu disse logo, foi uma das minhas primeiras citações, eu não sou, digamos, especialista em ética, gostaria muito de ser, acho uma disciplina muito bonita, muito interessante. Tá? Mas, assim, a impressão que eu tenho é que é praticamente impossível deixar de haver condutas ilegais e antiéticas. Então, isso vai existir, ok? Não tem como a gente fazer assim e parar as coisas. Ou não há um sistema ético que funcione de modo que haja eliminação de condutas ilegais e antiéticas. Então, nós, seres humanos, assim que a gente acorda de manhã, então, abrir o olho, é merda o tempo inteiro a gente pensando. Tá? Isso segue até a hora da gente deitar. Vamos nos deitar na cama para dormir à noite, aí para de pensar merda, para de fazer merda. Tá? Então, nós, seres humanos, nós temos muitas condutas, digamos, não muito bacaninhas, e aí, em algum grau mais elevado, elas se tornam aí essas condutas ilegais, antiéticas, etc. Mas, digamos que, eu diria que, sabendo desse nosso comportamento, e é por isso que está aí a missão dos stakeholders, a gente deseja que os ocupantes das organizações, sejam em nível estratégico, seja em nível operacional, eles não cometam ilegalidades e nem condutas antiéticas. Tá?
mas a gente sabe que isso não vai acontecer. E aí existem várias maneiras de se lidar com isso. A gente tem que saber lidar com isso. Não há. Teve uma vez eu perguntei numa sala que antigamente, como é que a gente estudava ética? Muito antigamente. Você concebia a imagem de um homem puro, digamos assim, como é que seria um homem completamente legal, completamente ético. Então, tem aqui a ideia do cara que é o cara bom, digamos assim. Entendeu? Então, os desvios dessa conduta é que a gente iria estudar. E aí eu perguntei certa vez e houve uma resposta, pelo menos, para essa pergunta, nesse sentido. Você acha que tem possibilidade de existir o homem puro? Homem, que quer dizer representante da raça humana, seja homem ou mulher, etc. E houve uma resposta positiva. Sim, professor, eu acho que existe, sim, a possibilidade do homem puro, o homem com virtudes apenas, sem qualquer vício, sem qualquer defeito. Eu entendo, eu parto do pressuposto de que isso não existe. Okay? Então, eu entendo, sim, que existe uma luta contínua, o dia inteiro, a vida inteira, para que a gente se mantenha numa conduta que seja, digamos, eticamente aceitável. Porque se a gente relaxar um pouco, a gente vai escorregar, com certeza. Isso é normal. Não é porque fulano é ruim, ou porque fulano é bonzinho, etc. Não é nada disso. Nós vamos fazer isso. Algumas pessoas lidam bem com isso, outras não. Então, existe essa pressão com base aí nesses múltiplos escândalos. Então, agências como a Organização dos Estados Americanos, a OCDE, a ONU, elas pregam uma agenda mínima, né? Assim, e é por isso que tem muito estudo sobre ética, por isso que a gente tem ética profissional como disciplina. Crianças já, ainda lá nas suas idades bem pequenas, né, já estudam ética nas escolas, no nível fundamental, nível médio, etc. Então, a ideia é que existe uma intenção, uma ideia de que deva-se estudar o combate à corrupção e promoção da ética. Então, vamos estudar ética, vamos torcer para que a exposição das pessoas ao estudo da ética leve ao melhor comportamento. E aí tem um ponto que eu acho que é interessante, e isso me fez entender bem algumas coisas sobre ética. Por exemplo, não é intenção de quem gerencia um estudo sobre ética que as pessoas melhorem. Tá? É claro que existe uma certa expectativa de que isso vai acontecer, mas o estudo da ética, ele primordialmente, inicialmente, principalmente, ele deve gerar uma reflexão. Isso sim é esperado. Tá? Então, essa agenda mínima aqui, embora ela mire, digamos assim, numa melhoria do comportamento, na verdade, o que ela espera, em função de tantas observações teóricas e práticas sobre ensinos sobre ética, é que haja reflexão. Então, se a gente pegar um determinado caso, eu trouxe hoje 2 vídeos para a gente assistir, um de 7 e um de 9 minutos, ali tem uma situação onde eu vou assistir aquela situação, vocês vão ver que o primeiro é até um desenho animado, até meio bobinho, assim, meio simplesinho demais, mas ele serve para isso. Pô, cara, tem ali uma situação, eu vou pensar sobre aquilo, o que eu faria naquele lugar. Aquela situação com as variáveis da minha vida, como eu reagiria a isso, por uma via ou por outra, ou por uma terceira ou por uma quarta. Essa reflexão é que é exatamente digamos, a expectativa de que o estudo de ética ofereça para a gente. Então, a minha missão aqui, conduzindo esse estudo para vocês, é provocar reflexão. Tá? Então, eu vou estar sempre orientando o meu discurso no sentido da reflexão. Quem sou eu para ensinar para você o que é certo e o que é errado? Tá? Mas eu preciso levá-los à reflexão. Isso, talvez leve a isso. Isso, talvez leve àquilo. Provavelmente levará. Ou dependendo de algumas variáveis, vai mais para lá ou mais para cá.
tem um questionário que eu vou passar para vocês e vocês vão ver os números de vocês, através da resposta do questionário, através da tabulação que eu vou mostrar e comparar o dado de vocês com outros dados. Vocês vão ver que idade, sexo, lugar onde mora, outras variáveis que eu não estou lembrando agora, causam algum desnível em termos de resposta. Tá? Então, não necessariamente, quando a gente assistir a um vídeo, aquela situação vai ocorrer daquele jeito com você ou com outra pessoa. Isso vai depender muito de como cada um enfrenta tais situações. Vamos lá, tem que falar menos, porque eu falo muito. Vamos assistir ao primeiro vídeo, se não me engano, são 7 minutos. Ele é um desenho animado. E vamos nos preparando também, vai vendo aí tudo que está aparecendo na aula para a gente colocar aí na tarefa que vai ter lá no final. Vamos lá. Quer que embrulhe para presente? Não precisa, é para mim mesmo. Opa, troco a mais. Me dei bem. Ops, como esse livro tá pesado. Não é o livro, Mané. Eu estou pesado. Tô vendo. E quem é você, gordinho? Sua consciência, gordinho. Você não vai devolver o troco? Eu não tô roubando, nem fazendo nada ilegal. Pode não ser ilegal, mas também não é ético. Aliás, não é esse o assunto do livro? Pois é, mas como eu não li ainda, tudo bem. Tudo bem nada. Saiba que a ética diz respeito ao que é moralmente correto. E ficar com o troco a mais não é correto. Não dá pra sair daí, você é muito pesado. Olha, eu não sei nada sobre ética, tá legal? Por isso comprei o livro. Conversa fiada. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Lembra do que a mamãe dizia? Mentir é feio. Nunca pegue nada que não for seu. É verdade. Viu? É fácil. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Ok, não é tão simples assim, eu sei. Então, o vídeo tem 7 minutos, mas ele não toca todo, né? Esqueci desse detalhe. Bom, o que eu acho que seria interessante a gente comentar aí? Independentemente daquela questão do troco e tudo, né, existe uma coisa bem característica que o personagem fez, que é o peso na consciência. Né? Quando ele foi levar o livro para casa, aquele livro estava sendo muito pesado, digamos assim. Então, essa questão do peso na consciência, ele, tecnicamente, em termos de ética, tem alguns autores que fazem referência a uma dorzinha que a gente sente aqui no peito, quando a gente tem certeza que fez alguma coisa errada. Né? Ninguém vai estar falando isso para a gente, ninguém vai estar olhando e tal, mas você tem aquela sensação interna de que, caramba, não deveria ter feito aquilo, ou que deveria ter feito uma outra coisa. Então, essa dor, né, ela é uma indicação de que a gente agiu de maneira de acordo com um padrão moralmente aceito errado. Então, essa dor na consciência que ele falou, esse mal-estar que se sente, isso é uma indicação de que a gente teve algum tipo de desvio, muito embora isso não necessariamente seja apontado para você. Né? Tanto que a pessoa, o personagem lá, ele saiu da loja, foi embora, e não houve assim, alguém que parasse e falasse, você pegou um troco maior e tal, tudo mais.
Uma das coisas que é interessante, que podemos associar a isso, é o fato de, por exemplo, a gente vai se comportar de uma maneira X ou Y, de acordo com que a gente leia ou não leia aquela frase. Como é que é o nome? Você está sendo filmado. Isso, exatamente, que você está sendo filmado. Eu até faço uma experiênciazinha rápida. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui com vocês. Eu estou com uma luz aqui na frente da tela. Se eu desligar aqui, ó, olha como é que fica. Né? Então, aqui a minha câmera até se adapta, mas vamos supor, né, quando eu tampo aqui, eu posso fazer qualquer coisa aqui que eu quiser, e se eu quiser extrapolar o meu comportamento, vocês não vão tomar conhecimento. Tá? Podem imaginar aí qualquer tipo de merdinha que eu vou fazer aqui, ninguém vai estar vendo, tudo bem. Então, quando existe a câmera, quando existe a percepção alheia, nós temos um determinado comportamento X, quando não tem o comportamento Y. A diferença entre esses dois comportamentos é exatamente o que a galera que é teórica em ética gosta de estudar. Como nós vamos nos comportar se não houver a audiência? Uma experiência interessante, que foi isso que me fez raciocinar com esse exemplo que eu uso aqui de apagar a luz, se você fosse invisível e inaudível, como é que você se comportaria no mundo, quando você sai para a rua ou vai a algum lugar? Você tem a consciência de que ninguém está vendo você. Como você agiria? Tá? Então, a alteração de comportamento que você vai ter em função dessa não visão e percepção das outras pessoas, essa distância, essa variação, esse X, esse delta X, isso que é importante para os estudos de ética, é isso que vai diferenciar as pessoas. Tá? Então, isso é bem interessante. E quando existe a nossa percepção de que essa alteração de comportamento ela aconteceu, digamos, causa aquela dor na consciência que foi aí no desenho, aquele peso do livro quando ele foi levar para casa. Tá? E, fisiologicamente, é aquela sensação que a gente tem, é uma sensação bem estranha, alguns sentem até nó na garganta, alguma coisa assim. Essa alteração fisiológica é uma resposta do nosso corpo a uma questão de consciência em função de alguma coisa que a gente conscientemente fez ou deixou de fazer. Vamos lá. Opa, tem que mudar aqui. Bom, mundo científico. E aí, quando a gente fala mundo científico, entenda-se os autores, né, que publicam artigos e livros sobre ética, os professores, né? Posso estar incluído aí no meio também, mas já deixei claro que dentro desse mundo científico do qual eu faço parte, eu sou uma pessoa apenas observadora. Eu não tenho esse estudo de ética nas minhas veias. Realmente, sou bem fraquinho para poder chegar aqui e falar, porra, vou dar uma puta de uma aula de ética, vocês vão ver só como é que vai mudar a vida de vocês. Eu não tenho condição de fazer isso. Eu gostaria muito. Leio para isso, eu assisto a filmes para isso, eu me motivo para isso, mas, assim, eu acho que realmente me falta bastante material ainda. Acredito até que quanto mais velho eu for ficando, mais condições eu vou ter, quem sabe aí, né? Vamos lá. Então, mundo científico, estudo sobre ética dos comportamentos. Tá? Então, a galera aí da área acadêmica fica estudando essas questões. E aí fazem experiências, como... e tendo os resultados dessas experiências, eles fazem os vídeos como esse que a gente acabou de ver. Setor privado, observância aos códigos de ética. Vamos lá. Código de ética, a gente vai tocar no assunto de vez em quando, é como se fosse um balizamento dentro das organizações. Tá? Então, a própria UFRJ tem um código de ética. Eu penso que talvez a nossa disciplina de ética, cada período, a gente deveria fazer o nosso próprio código de ética para saber como que as aulas de ética iriam se transcorrer, digamos assim, qual deveria ser o meu comportamento, qual deveria ser o comportamento dos alunos, e a gente usar isso como um laboratório para ver como
há desvio quando a gente tem um código em andamento, um código que observa o que a gente faz. Isso é muito interessante. Tem aquela frasezinha, o combinado não sai caro. Então, também é chamado de contrato social. O que a gente vai acordar para esse relacionamento durante o nosso semestre? Então, basicamente, o Código de Ética ele versa sobre essas questões, sobre o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer dentro de uma organização, visando aqueles objetivos que os stakeholders falaram lá no início, na primeira lâmina. Tá? Então, existe lá aquela pressão para que haja o comportamento ético e uma das maneiras de ter uma certa expectativa positiva em relação a isso é tendo código de ética. Não confundir código de ética, digamos assim, entendendo que ele seja algo muito parecido com lei. Ética e lei, embora, digamos assim, estejam no mesmo balaio, no mesmo ambiente, no mesmo mar de situações, eles têm fundamentos diferentes. Tá? Basicamente, por causa da lei. A lei, isso é uma percepção minha, tá? E é a percepção de muita gente que estuda isso também, as leis não são, na maioria das vezes, elas não nascem com uma boa intenção. E aí, o que vai ser boa intenção? A boa intenção, na minha cabeça, é uma, na sua é outra. Então, assim, a gente poderia dizer de uma maneira bem superficial, não necessariamente as leis elas são criadas para o bem-estar da sociedade. E aí não seriam bem uma boa referência para a conduta ética, uma vez que elas têm esse vício, digamos assim, já de origem. A gente sabe que para serem votadas algumas leis rola muita corrupção, rola muita conversinha no ouvido, aquela coisa toda. Então, isso não deveria ser uma boa comparação, e eu concordo com isso, para questões de ética. Mas, digamos, as leis estão para a sociedade, assim como os códigos de ética estão para o comportamento ético dentro da organização. Sim, essa relação ela vai por aí. Tá? Então, o setor privado, as pessoas que participam do setor privado e nós que esperamos determinados resultados do setor privado, nós vemos essa observância ao código de ética como uma vantagem competitiva. Tá? Então, eu não vejo isso acontecendo efetivamente, não, mas, assim, existe uma fumacinha de que isso daí efetivamente acontece. Semana passada, em função dessa minha atividade de conselheiro, como eu disse, já está terminando, eu estou terminando meu cargo de conselheiro agora em dezembro, eu participei da entrega de alguns prêmios que o Conselho fez para algumas empresas. Então, chamada Empresa Cidadã. O CRC ele certifica, foram certificadas agora 50 empresas. E essas empresas, elas têm, digamos assim, uma boa parte de responsabilidade social, que normalmente são muito bem retratadas no balanço social que essas empresas fazem. E a sociedade vê essas empresas como que elas têm essas tais vantagens competitivas. Tem algumas empresas até que mandam vídeo para a gente, lá, para a gente colocar no dia da certificação, são os representantes lá, os presidentes, os diretores falando da satisfação deles terem ganho esse prêmio, Empresa Cidadã, porque é uma maneira de que a sociedade reconhecer esse esforço da empresa nesse sentido de ser sustentável. Tá? Então, isso é muito bem visto como uma vantagem competitiva. Então, uma empresa que tem, assim, ela é dita como ética, isso está no conhecimento comum, isso é uma vantagem competitiva. Serviço público, agir em prol do interesse público, mas seu comportamento é melhor explicado quanto aos interesses próprios. Isso daqui é muito difícil de mudar, não é uma coisa no Brasil. Tá? A gente tem assim uma esperança, uma expectativa de que o serviço público seja para atender ao público, aos anseios do público em geral, mas, uma vez estando lá, existe assim uma certa descaracterização disso, então a pessoa, às vezes, acaba
se valendo do cargo público, do serviço público, para ter vantagens pessoais, digamos assim. Beleza? Então, é disso que ele está falando. Decisões éticas são baseadas em valores pessoais e na cultura do ambiente. Então, esses dois pontos são muito importantes daqui para frente nas coisas que a gente vai estudar. Então, decisões eticamente boas, digamos assim, com bases morais boas, bem aceitas universalmente, digamos, depende de valores que a gente vai adquirir ao longo da vida. Que valores seriam esses? Tem aí alguns capítulos que dão alguns detalhes sobre esses valores, mas para que você expresse algo, digamos, que seja moralmente bom, e aí eticamente, por consequência, é bom, essa criança aí é meu filhinho de 1 ano, que está aqui atrás, isso depende, uma coisa depende da outra. Um comportamento ético aceitável, ele depende desses valores que as pessoas possam ter. Tá? Então, essa é uma variável, depende do indivíduo. Tem uma outra variável que depende da cultura do ambiente. O livro deixa isso bem claro. Então, alguns exemplos de organizações diferentes, como uma universidade, como uma prefeitura, como uma força armada como o exército, ou de uma outra força como bombeiro, ou de uma outra força como polícia militar, polícia civil. Então, a gente tem organizações diferentes e maneiras de agir na sociedade diferentes. Então, por exemplo, eu gosto muito de citar, às vezes, um exemplo de, às vezes, a gente vê uma determinada maneira com a qual um determinado policial enfrenta uma determinada situação limite no seu trabalho e a gente achar, em princípio, que aquele policial exagerou em uma determinada situação. Porém, não sendo policial, é muito difícil da gente julgar. Como é que a gente agiria no lugar daquele policial? Você imagina como é. Eu não sou policial, nunca fui policial, mas eu acho que deve ser uma profissão muito difícil de ser exercida, porque você vai estar 24 horas sob pressão, digamos assim. E, às vezes, você está falando com uma pessoa que pode efetivamente ser uma pessoa que vai te assassinar. Eu já vi alguns vídeos nesse sentido. O policial ia atender um cidadão e esse cidadão pegar, sacar a arma e matar o policial ali na hora. Então, você imagina como é viver numa situação dessa. Tem até um vídeo, eu acho que ele está aí para a gente ver em algum momento, não hoje, de um policial que estava efetuando uma prisão e ele se engasga. Ele algemou a pessoa, se engasga, começa a passar mal, cai, está morrendo o policial. E o rapaz que o policial está prendendo, ele fala para o policial, cara, me solta aqui que eu te ajudo. O policial está morrendo já, ele vai e solta o cara. Né? O fora da lei lá, sei lá qual foi o crime que ele teria feito, ajudou o policial, tirando ele da morte. Foi para trás dele, apertou assim, a gente sabe como fazer, né? Vai para trás da pessoa, fica apertando assim, que o ar que está no pulmão expulsa o que está obstruindo a garganta. E o policial, ele deixa de morrer. Aí ele se recuperando assim, né, daquele estado de quase morte, e o bandido ali, olhando, solto já, olhando para o policial. O policial se recupera e o bandido vai e estica a mão de novo para o cara efetuar a prisão dele. Ele apenas pediu para soltar o bandido para ele salvar o policial. Ele salvou, e aí o bandido botou a mão assim de novo para ser preso. Aí o que o policial fez? Poxa, né? Falou, cara, você salvou minha vida, vai embora. Não vou te prender, não. Isso é interessante para a gente ver, porque o que poderia acontecer, né? O cara podia sair correndo, mesmo algemado, ele sairia correndo, depois ele dava um jeito e tirava, o cara ia morrer. Depois que ele tirou a algema, melhor ainda, ele podia ter fugido e tudo mais. Né? E podia, depois que ajudou, viu que o policial se recuperou, já sair correndo também, né? Pô, acabei de salvar a vida dele, vou embora, não vou querer ser preso. Mas não, ele ficou ali. Né? Ele podia sair, já estava sem as algemas, ele podia sair, mas ficou. E o que a gente faria no lugar desse policial? Manteria a prisão do cara mesmo assim?
Ou foi correto ele liberar o cara para ir embora? Então, assim, questões de ética não tem muito o extremamente correto ou extremamente errado. Mas tem, assim, qual a experiência que aquilo, ver uma situação dessa causa em você? Como é que aquilo vai impactar na sua vida? Como é que aquilo vai gerar conhecimento para você, para uma outra situação parecida, fazer com que você haja de uma maneira ou de outra? Então, é o que ele está dizendo aqui, ó, valores pessoais, né, o que você é, efetivamente, o que eu sou, o que nós somos, né, o que veio para a gente de experiência até agora, e o lugar onde a gente trabalha, onde a gente estuda, a nossa família, o nosso país, a língua que a gente fala, a temperatura média do lugar onde a gente vive, como é que isso afeta, vem de fora para mim, como é que isso vai deixar o meu comportamento de um jeito A, B ou C. É assim que essa galera aí, o mundo científico, anda observando as coisas para poder escrever sobre ética. Relações humanas. Discutir a natureza do homem, a personalidade é decorrente das relações do indivíduo. Então, essa questão relacional aqui, né, ética, tem muito a ver com uma pessoa com outra pessoa, uma pessoa com um grupo e grupos com grupos, né? Então, os cientistas adoram fazer experiências e ver como é que as coisas vão sair depois de uma variável colocada ali numa determinada experiência. Hábitos e opiniões, quando arraigadas, resistem a modificações e nascem da estrutura do caráter. Então, olha, hábitos e opiniões, quando arraigadas, resistem a modificações. Como eu disse, eu com 57 anos tenho muito mais dificuldade de mudar para a modernidade do que vocês com 24, 25. Tá? Muito mais dificuldade para mim, né? Considerando todas as variáveis da minha vida, por exemplo, eu estou prestes a me aposentar, alguns poucos anos mais, eu já me aposento. É bem diferente, vocês estão entrando por agora aí na carreira de vocês, então o tempo de exercício de uma determinada profissão também varia muito, causa muitas variações nas respostas. Bom, fazer o que é certo, o que é bom, é uma opção e uma questão de consciência de comportamentos. Por mais que algumas variáveis possam indicar o contrário, em princípio, sempre vamos ter opções. Isso é verdade. Tá? Podem não ser opções, digamos assim, viáveis, né? Tem aquele exemplo muito comumente utilizado em questões de ética: ou você assina esse balanço, ou eu te demito. Né? É uma questão de opção. E o que vai acontecer depois, se você assinar ou se você não assinar? Se você assassinar ou se você não assassinar? Se você avançar o sinal vermelho ou não? Se você voltar para pegar o papel que caiu lá no chão, que você está sujando a rua ou não? Né? Tudo é uma questão de opção, realmente. Tem uma frase até que tem muito a ver com... Pode causar uma reflexão interessante. Quando se tem fome, não se pensa em ética. Olha só. Será que você, com muita fome, e você roubar comida, como é que a gente poderia avaliar uma questão dessa? Né? É efetivamente uma opção? Você com muita fome, muita sede, e roubar a comida. Né? Roubar a comida para comer e satisfazer aquela fome ali naquele momento. Isso é uma questão muito complexa, muito complexa. Então, é uma opção, é uma questão de consciência de comportamento. A moralidade está baseada em princípios internalizados. Quando a gente fala aqui, cadê? Valores pessoais. Ó. Esses valores pessoais é o que ele está dizendo aqui de princípios internalizados. O que você é aí dentro, o que eu sou aqui dentro. Ambiente empresarial, valores refletidos. Bom, refletidos como? A gente é na empresa o que a gente é na nossa vida. Então, uma determinada empresa, ela vai ser, digamos, o reflexo das pessoas que estão lá. Se a maioria das pessoas tem uma determinada característica, que eticamente pode ser enquadrada como A, B ou C, aquela empresa vai ser vista pelos stakeholders, a gente falou lá no início, de maneira A, B ou C. Okay? Então, esse reflexo aqui,
ele vem derivado do nosso comportamento. Ética empresarial, normas e valores determinantes de uma empresa. Então, eu falei aqui de alguns exemplos, né? Universidade, Forças Armadas, polícia, etc. Então, essas pessoas têm valores dominantes. Eu, como professor universitário, e eu gosto muito disso, eu tenho um determinado jeitão. Quando eu faço muitas palestras sobre finanças pessoais, talvez alguns de vocês saibam disso, eu faço questão de dizer que eu sou acadêmico, eu sou professor universitário. Porque a maneira como eu falo, e eu gosto de falar como um acadêmico, ela é diferente de alguém que não é acadêmico. E é muito interessante a gente saber, se eu estiver num lugar onde eu e outras pessoas vão falar, e só eu for um acadêmico, haverá muita distinção entre os discursos. Se todos forem acadêmicos, não. Mas se um é acadêmico, outros não, a gente vê que o acadêmico fala de maneira diferente. Por quê? Porque existem algumas variáveis, que ele está chamando aqui de valores, que são dominantes para as pessoas que são professores. Né? Você vê assim, pega aí 10, 15 professores, eles têm algumas coisas em comum. A maneira como eles falam, a maneira como eles dão aula, a maneira como eles avaliam, dão prova, etc, etc, etc. Então, quais seriam esses valores dominantes? De determinadas organizações, quando a gente está falando sobre ética, a gente tem que entender quais são os valores dominantes daquela organização. Então, se você vai fazer um trabalho de ética e está trabalhando com pessoas de um hospital e você vai depois trabalhar com uma organização policial, militar, por exemplo, são questões diferentes que você vai ver. Né? Bom, e aqui ele toca no assunto da lógica econômica. E se falando sobre lógica econômica em uma aula de ética, eu falei da empresa cidadã que o CRC certificou, tem um ponto que é até chato de falar, mas existe essa lógica econômica e ela, por gênese, por origem, ela difere bem oposta, bem de maneira oposta, digamos assim, da lógica ética, que basicamente quer dizer o seguinte: para a empresa dar lucro, ela não necessariamente, eu diria, é uma opinião minha, ela quase sempre ela vai não tratar a ética como deveria aos olhos dos stakeholders, aqueles caras lá do princípio. E aí uma das tarefas que eu costumo passar é justamente essa. Existe o lucro ético? E a maioria dos alunos, quando responde essa pergunta, dizem que sim. Porque, obviamente, fazem uma determinada pesquisa, veem algumas coisas a respeito, e muita gente fala sobre isso. O lucro ético, sim, ele é possível, e eu sei que é. Né? A empresa cidadã é uma prova disso. Então, inclusive, no meu discurso que eu fiz lá, porque eu estava presidindo não aquela certificação, mas as pessoas que fizeram aquele trabalho estavam na minha Câmara, que eu presido. O meu discurso foi esse. Né? 9, se não me engano, 9 das 50 empresas tinham ações em bolsa. E o desempenho dessas ações eram muito bons. E aí, a ideia é que eu sou um entusiasta do mercado financeiro, então eu estimulo as pessoas a comprarem ações o tempo inteiro. Então, por que não comprar essas ações? Porque, de repente, a gente acha assim, bom, já que a empresa vai priorizar questões socioambientais, então talvez ela não seja muito lucrativa por causa dessa lógica econômica. Mas, ao contrário, são empresas que são excelentes empresas para se investir. Tá? Então, é um ponto bem conflitante, inclusive aqui na minha cabeça, porque, vamos lá, por um lado, para você ter como resposta uma questão ética melhor, você tem que gastar dinheiro, óbvio, né? Treinamento, monitoramento, e por aí vai. E para isso você diminui o lucro, isso é óbvio. Né? Muito embora a percepção dos stakeholders possa fazer com que essas empresas sejam privilegiadas em termos de atendimento, em termos de consumo, digamos assim, eu vou preferir consumir nessa empresa e não na outra, isso pode reverter, obviamente, num lucro melhor.
E é essa a defesa que os alunos encontram quando respondem essa questão que eu faço. Tá? Mas, assim, por definição, tecnicamente falando, eticamente falando, pela teoria, é uma coisa meio antagônica. Tá? Se você prima pelo lucro, você provavelmente não vai primar pela ética. É muito difícil você primar pelos dois ao mesmo tempo. E está aí um bom ponto para a gente raciocinar. Mas não vai ser sobre isso a nossa tarefa. Bom, vamos ver esse vídeo então aí do Leandro Carnal sobre ética no ambiente de trabalho. Eu não sei exatamente quanto tempo tem esse vídeo, mas não é muito não. Vamos lá, vou ficar ouvindo aqui. Primeiramente, eu gostaria de começar a nossa entrevista com o senhor explicando o que é ética. Bem, ética faz parte da filosofia, uma parte que estuda valores, valores que permitam a convivência harmônica, a busca entre o bom e o belo, a busca da vida política, ou seja, como diz Aristóteles, a vida na polis, ou seja, ela rege a capacidade que eu tenho de estabelecer sociabilidade, sociedade, relações, sem a destruição do outro, sem a invasão do espaço do outro e sem a imposição dos meus valores sobre o outro. E por que se preocupar em aplicar a ética também no ambiente profissional? O ambiente profissional é um ambiente por excelência ético. Naturalmente também a ética na família, a ética na grande convivência política. Mas o ambiente profissional é o ambiente mais claro, onde as pessoas estão sem terem a mesma intimidade familiar e o mesmo distanciamento da grande política. Logo, é no ambiente de trabalho que eu exerço algo acima da afetividade da família e abaixo do grande distanciamento político. Talvez seja o grande ambiente do exercício da diferença, da alteridade, o grande exercício da ética é o ambiente de trabalho. E quais são os principais mandamentos da ética profissional? Toda a ética se baseia no respeito ao espaço do outro. O primeiro passo da ética a gente chama de pequena ética, etiqueta, ou seja, da convivência cotidiana com o espaço do outro. Etiqueta não diz respeito às regras sociais de garfos e faca, etiqueta diz respeito à convivência do respeito ao outro. Por exemplo, sempre enfatizo em falas que a multiplicação de 4 expressões, por favor, com licença, me desculpe, muito obrigado, são os primeiros passos da ética. Depois, a compreensão no ambiente de trabalho que a hierarquia existe, mas ela significa trabalho. Hierarquia não é você sabe com quem está falando, mas hierarquia significa cada um tem funções, tem delimitações e independente da minha posição no organograma do poder, todos somos iguais perante a lei, isonômicos quanto à dignidade e capazes do exercício da convivência. Então, você é minha superiora, eu sou o seu funcionário, eu sou o seu subordinado, ambos somos humanos, ambos somos iguais perante a lei, ainda que nós tenhamos funções e atributos diferentes. Então, o primeiro mandamento da ética no ambiente de trabalho, além da etiqueta, é a convivência com o poder, que é a serviço de alguém e não o poder para humilhar, para oprimir ou para estabelecer uma diferença que não seja aquela da própria dedicação ao trabalho. E quais seriam exemplos da... Então, ele falou lá no início, né, sobre valores para a convivência. Quando tem uma coisa que o livro deixa bem claro, ele começa a falar sobre comportamento, etc., sempre olhando a pessoa, sempre olhando o indivíduo, depois família, aquela coisa toda, e depois ele passa para empresas, por isso ética empresarial, o motivo desse livro, indo depois para a ética profissional, e aí pega alguns exemplos aplicados à área de negócio, aplicados à área dos contadores, etc. Ele deixou claro também questões morais, e efetivamente, assim, por alguns autores, não tem bem essa questão de ética boa e ética ruim, né? Ética A ou ética B. Ética em si é o estudo do comportamento, entendendo o comportamento como um comportamento bom ou mal, que está ancorado em questões morais, que ele deixou claro aí. Então, ética, basicamente, é a reflexão, um estudo em ética, um estudo cujo nome é ética, ele tem a ver com
a apreciação que nós vamos ter a determinadas questões, considerando indicadores morais de bom ou mal. Tá? Basicamente isso. Aliás, eu acho que essa costuma ser a primeira pergunta da nossa prova, né? Que é a diferença entre, ou uma das primeiras perguntas, sei lá, diferença entre ética e moral. Opa, estou apertando errado aqui. Bom, estamos chegando já ao final. Foi bem mais tempo do que eu achava, mas eu acho que está bacana. Vamos lá. Na administração pública, preocupação com os efeitos dos gastos públicos na economia. Isso é uma referência que o livro faz na administração pública. Alguns estudos de ética fazem bem essa distinção entre público e privado, e aí cada uma delas tem um determinado grau de interesse, né? Então, bom, está aí um registro sobre a questão da administração pública. O Código de Ética, a observância favorece a redução de conflitos dentro da organização. Eu queria apontar uma questão interessante aqui, os conflitos, uma experiência minha, por isso que eu acho que é interessante haver perguntas sobre alguma experiência que eu possa ter passado, sei lá, isso pode ilustrar muito bem, né? Por exemplo, chegou um momento na minha vida em que eu achei que era possível viver sem conflitos. Então, isso já está, obviamente, superado há muito tempo, mas a gente vê que tem algumas pessoas que ainda pensam assim, né, naquele sentido do mundo ideal, ou, como eu disse, com base em ações de uma comunidade de homens bons, né, homens que eu digo da raça humana. Então, a nossa habilidade em viver bem depende muito da nossa habilidade de lidar com conflitos. Então, no casamento, no trabalho, na escola, na faculdade, etc. A gente vai gerenciar conflitos o tempo inteiro. Padrões de conduta, procedimentos permitidos e proibidos, isso tem a ver com o Código de Ética, né? Um Código de Ética, basicamente, ele coloca determinados padrões de conduta para os quais você precisa seguir. Eu não passei muito por esse tipo de verificação nas entradas de empregos que eu tive, mas parece que hoje em dia, para você entrar para uma organização, normalmente você assiste a um vídeo sobre questões éticas. Olha, aqui nessa empresa a gente age assim, a gente age desse jeito ou daquele jeito. E não são permitidas condutas desse jeito. Apenas permitimos condutas desse outro jeito aqui. Então, isso tudo tem que estar amarrado lá no Código de Ética. E elaborar um Código de Ética é fundamental para uma determinada organização e seguir esse Código de Ética também. E o detalhe é que, às vezes, há um Código de Ética e ele nem sequer é lembrado, ou seja, os integrantes da organização, às vezes, nem sabem que o Código de Ética existe, muito menos o estudam. Por isso que eu falei que eventos são muito importantes. E eu queria lembrar que, caso esse tipo de disciplina toque no seu coração, e isso pode acontecer, está aí uma boa oportunidade para você prestar esse tipo de consultoria para as empresas. Porque ser um bom apresentador, um bom palestrante sobre ética, como esse é o caso aí do Karnal, que a gente acabou de ver, uma pessoa com bastante competência aí de entender determinados conflitos na sociedade ou nas organizações e como lidar com eles, como gerenciar esses conflitos, isso pode servir como uma boa fonte de renda aí, por que não? Prestar esse tipo de consultoria. Evolução, revisão, limites, direitos e deveres. O que eu queria dizer com isso aqui, o que o livro quer dizer é o seguinte, é bem notório que padrões éticos de comportamento eles variem muito ao longo do tempo. Eu gosto de dar 2 exemplos aqui. Na minha juventude, era muito comum, por exemplo, ter avisos de proibido fumar em locais fechados. Mas, assim, era muito aviso. O tempo inteiro, qualquer lugar fechado que você vai, tinha. Hoje em dia já não tem tanto. O que significa que esse efeito, essa educação, digamos assim, essa mudança de comportamento, essa mudança cultural,
ocorreu da minha juventude para agora. E já não é mais necessário esse tipo de coisa. Parece que já há uma maneira consciente do coletivo de que esse tipo de coisa deve ser evitado, né? Então, não, nesse caso específico, é desnecessário manter esses avisos para que as pessoas evitem de fumar, por exemplo, tá? O outro exemplo que eu gosto de dar é do cinto de segurança. Era muito raro, digamos assim, você ver pessoas entrarem no carro e colocar o cinto de segurança. E aí houve muita campanha educativa, muitos acidentes sendo descritos como causados por... O acidente não, mas a morte, né, das pessoas em função de não estar usando o cinto de segurança. Eu mesmo já participei de um capotamento em alta velocidade, eu estava de cinto, obviamente, e eu não tive qualquer problema. Claro que eu tive muita sorte também, mas o fato de eu estar de cinto evitou, por exemplo, de eu ser atirado para fora do carro, porque no capotamento é isso que acontece, né? Então, hoje em dia, não tem mais essa necessidade de ter essas campanhas sobre o uso do cinto de segurança. Então, houve uma mudança cultural de comportamento e que levou a essas mudanças. Então, é sempre necessário haver revisões ao longo do tempo, tá? Então, isso é uma coisa que vai mudando conforme o tempo vai passando. Uma coisa que as pessoas querem saber, né? Por que as pessoas pregam moralidade e agem de maneira diferente, de maneira contrária aos valores que professam? E aí é claro que a gente vai falar, eu vou falar, vocês vão falar. Isso não acontece comigo, eu faço o que eu prego, né? O que eu demonstro ser é o que eu realmente sou. Cara, bullshit, nada disso. A gente é enganador o tempo inteiro. E é bem interessante a gente aceitar isso, né? É claro que existem alguns níveis diferentes disso em todas as pessoas, mas, cara, a gente acorda de manhã e faz merda o tempo inteiro até chegar em casa para dormir de novo. Bota isso na cabeça, tá? Então, o mundo todo é assim. A gente tem que saber lidar com isso. Pontos importantes aqui nessa apresentação. Chegando já para o final, temos mais um slide só. O capítulo ressalta o interesse na ética, destaca algumas questões da ética no serviço público, o que podemos esperar do serviço público. O ambiente influencia o comportamento? Essa é uma questão, né? Perdão, aqui também é uma pergunta, né? O que devemos esperar do serviço público? Uma pergunta para você: o ambiente influencia o comportamento? Se você está falando de uma universidade, ou de um hospital, ou de um quartel, ou de um lugar qualquer, isso vai influenciar as pessoas que estão lá dentro? Opiniões arraigadas são difíceis de serem mudadas? O que você acha? Ética e lógica empresarial existem juntas? Existe lucro ético? Pregar moralidade e agir de maneira contrária, por que a gente faz isso? Ou será que você não faz? Eu gostaria de saber, se você puder me falar. Eu prego e faço sempre de maneira correta. Vamos lá. Nossa tarefa para hoje, olha, são 20 para as 10. Vou terminar agora. Envie um e-mail para mim hoje ainda, até as 10 horas da noite, então você tem 20 minutos. Tá? Fala sobre a influência do ambiente no comportamento ético. Não é para fazer um tratado, para explicar para mim que você sabe, etc, tal. Você me dá a sua opinião, pode ser 2 linhas, no corpo do e-mail mesmo. Tá? Como que o ambiente influencia o nosso comportamento ético? Não tem certo nem errado, eu preciso da sua participação. Quanto mais participação, mais isso colabora para fins de avaliação. Próxima aula, terça-feira que vem, dia 30, capítulo 1 daquele livro que eu falei. Eu queria saber se alguém tem alguma questão para falar, alguma dúvida, alguma pergunta. Professor, o senhor pode apresentar ali o último slide de novo, por favor, só para poder escrever a pergunta ali? Claro que sim. Vamos lá. Afinal de contas, essa é a pergunta mais importante, né? O que cai na prova? Vê se está beleza aí.
Foi, professor. Obrigado, viu? Beleza. Ih, peraí. Apertei errado aqui. Bom, não tendo perguntas, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Só cumprimentos de boa noite a todos, obviamente. Então tá, galera. Eu espero que vocês gostem desse semestre. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Terça-feira que vem, dia 30, a gente se vê, 8h30. Vou tentar ser mais objetivo da próxima vez. Beijo aí para todo mundo. Boa noite. Bom fim de semana. Tchau.